Antes, eu queria mostrar um vídeo, vou mostrar esse vídeo aqui, me mostraram hoje esse vídeo, eu já coloquei para vocês entenderem assim, o momento que a gente está vivendo. Que até os caras que criaram a própria inteligência artificial, eles ainda não entendem muito bem como isso funciona. Entendeu? Então, assim, a gente está vivendo um momento em que se o cara fala, eu sou extremamente especialista em inteligência artificial, talvez ele está te enganando ou vendendo uma coisa que... Boa noite. Que talvez só quer te vender alguma coisa. Porque a verdade é que existe ainda algo extremamente inexplorado e numa velocidade tão grande que o nosso cérebro, nossa capacidade cognitiva não consegue acompanhar, né? Então, olha só para vocês verem a nova ferramenta do Google de gerar vídeo. E tem um lado até psicológico aqui também para vocês perceberem. Deixa eu dar o play aqui. Deixa eu aumentar esse volume. Cadê? Aqui. Garantir que vocês vão ouvir certinho aqui. Então simula R$1 milhão para mim. Eu tô me ferrando aqui no meio da Amazônia, um monte de mosquito me picando, um calor de um ataque, para falar aí para mim que eu sou uma IA. Era só o que me faltava. Bom, já que eu sou só uma IA, eu posso ser o que você quiser. Mas olha, eu acho que sou uma IA sim, porque antes eu tinha 7 dedos, agora tenho 5. Não sei quem é minha mãe nem meu pai. Para com isso! A gente não é IA! Tira isso da sua cabeça! Pronto, era isso. Esses vídeos todos foram gerados por inteligência artificial. Nenhum daqueles personagens é real de fato. E aí você entra na capacidade... e tem uma frase que eu até marquei na hora que eu comentei com a pessoa, eu falei assim, cara, ele fala assim, ó, antes eu tinha 7 dedos, agora eu tenho 5. Porque a geração de imagem, ela vem otimizando cada vez mais. Então, tem um estudo que mostra aquela geração de Will Smith comendo macarrão, já viram? Aí mostra ele todo deformado, aí depois mostra ele mais ou menos, aí vai passando o tempo e agora já sai um vídeo dele comendo macarrão de uma forma extremamente quase perfeita ali, né? Então, eu quero iniciar falando justamente isso, que o funcionamento da IA, ela é um enigma até mesmo para os seus criadores. E aí, a gente vai passar por alguns pontos que, às vezes, estão mais claros, né? Eu gosto de falar assim, porque assim, se a gente olha, às vezes pode tomar um susto, porque é algo extremamente novo. Mas dá para pensar, eu fiquei pensando nessa comparação para trazer com vocês, é o seguinte, antes de inventar a máquina de lavar roupas, lavar roupa na mão talvez era o normal. Aí depois que inventou a máquina de lavar roupa, parece que aquela pessoa que era uma pessoa que lavava roupa, ela tipo assim, o trabalho dela não é mais importante porque ela usa uma máquina. Tá entendendo? Como se você usar a inteligência artificial, porque quando surgiu o GPT, parecia que, tipo assim, se você está gerando um texto pelo GPT, não significa que você não usou a sua capacidade. Mas veja que a comparativa que eu quero dizer é que conforme as coisas vão evoluindo, o nosso tema da palestra é justamente produtividade. Ou seja, aquilo que demorava para lavar, sei lá, meia dúzia de roupas 3 horas, agora lavar em 20 minutos, em meia hora, é justamente esse ganho de tempo que o ser humano ganha. A gente vai perceber que a ferramenta, a IA, ela vai continuar sendo uma ferramenta. E assim como uma ferramenta, ela pode ser usada para o bem e para o mal. E aí é o detalhe do ser humano, não é verdade? Né? Algumas pessoas usam as ferramentas para o bem e outras para o mal. E aí algumas notícias que eu trouxe também para a gente começar a entender o que acontece com o mercado de trabalho. Algumas notícias como essa, né? O Duolingo, que é aquele aplicativo de aprender idiomas, está substituindo trabalhadores por inteligência artificial. O CEO ali, eu acho que da Fiverr, que é uma empresa de geração de imagens e tudo mais, diz que só contrata quem usa inteligência artificial. Sem inteligência artificial está fora do jogo. A demanda por profissionais especializados em IA cresce 21%, o que é pouco comparado com o que a gente tem pela frente. A Anthropic diz que 57% dos usuários usam IA para aumentar a sua produtividade. Então, o que a gente percebe é que talvez a inteligência artificial não vá substituir plenamente o ser humano em algumas atividades. Talvez sim. Mas ou o ser humano capacitado e que estuda inteligência artificial vai substituir aquele que não estuda e aquele que não... Boa noite, fica à vontade. Pode procurar um lugar aí. Tranquilo? Entenderam aqui o que eu quis dizer? Então não é que a IA substitui imediatamente a atividade, que o que pode acontecer.
mas sem dúvida o ser humano que está buscando, a pessoa que está buscando se capacitar, ela vai substituir aquela que está ficando para trás. Né? Isso é evidente. Algumas outras notícias dizem o seguinte: antes de contratar uma pessoa, verifique se não tem uma inteligência artificial que resolve o que ela resolveria. Né? Quando a gente pensa em outros trabalhos mais manuais, um eletricista, por exemplo, poxa, talvez está muito distante de encontrar uma máquina que consiga resolver N problemas. Entretanto, se o eletricista sacar para usar a inteligência artificial, ele vai conseguir resolver problemas que antes demorava uma semana, não conseguiria resolver. Né? Então, perceba que hoje você pode tirar uma foto e falar assim, poxa, esse fio não está conectando com aquele, por que isso está acontecendo? E aí, ela já vem uma informação sobre aquilo. Né? E quem é o Wesley ou eu na fila do pão para poder falar de inteligência artificial para você? Eu já estou um pouquinho no campo de batalha de tecnologia e tudo mais, né? Então, em 2007, vamos fazer quase 20 anos aí, daqui 2 anos, foi meu primeiro sistema em PHP. Quando eu comecei ali na faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, foi quando eu comecei a entender tecnologia. Isso era em São Paulo ainda, depois eu mudei para a Vitória da Conquista em 2010, iniciei sistema de informação no IFBA, foi a primeira turma de sistema de informação lá no IFBA, e aí fui, depois disso, me inteirando mais da parte de marketing, gestão, a parte de empresas e o dia a dia de uma empresa, porque dentro do sistema de informação você tem vários ramos ali para atuar. Aí eu fundei a Click em 2014, em 2016 eu entrei como agente de inovação no Sebrae, atendi aqui 40 empresários de Vitória da Conquista durante 3 anos, levando inovação para essas empresas. Em 2018 eu comecei, já existia a loja virtual da Tia Sônia, a Granola Tia Sônia, não sei se vocês conhecem, mas em 2018 eu comecei um trabalho muito legal lá para desenvolver a parte do digital e isso fez com que abrisse N portas no Brasil depois disso. Né? Vou mostrar para vocês alguns cases mais à frente. E em 2022 eu usei a inteligência artificial pela primeira vez para fazer alguma coisa tipo prática, assim, sabe? Escrever um texto pela primeira vez e usar esse texto em um momento específico. Então, já tem aí quase 3 anos, né? Foi maio de 2022. Então, maio de 23, de 24, de 25, já passou 3 anos. 3 anos já, né? Vivendo isso. E como eu te mostrei o vídeo aqui hoje, Luiz, foi bem-vindo. Pode entrar. Acho que tem umas cadeiras lá de lá. E hoje eu mostrei um vídeo para vocês aqui que me surpreendeu. Porque eu falei, caraca, então assim, eu tô há 3 anos falando assim, caramba, não é possível que isso aconteceu. Meu Deus do céu, eu estou me surpreendendo a cada dia com algo novo que acontece. Né? E aí, geração de imagens, vou mostrar para vocês lá na frente, algo que, tipo assim, inimaginável, talvez uns meses aqui atrás, e a gente já tem uma inovação muito rápida. E o que é, então, inteligência artificial? Né? Pela etimologia da palavra. É a capacidade das máquinas aprender e, olha essa parte importante grifada, tomar decisões como os humanos. Então, existe aí o raciocínio por trás de uma resposta que ela dá para a gente. Então, ela imita a inteligência humana para resolver problemas. A gente vai ver lá que você vai dar o conceito, explicar o que você quer, que é um problema, via de regra, e ela vai te dar soluções específicas ali, que podem ser hipóteses de resolução de problemas. Então, com a inteligência artificial, essas máquinas, elas aprendem, decidem e reconhecem padrões. Essa também é uma parte importante. Porque muita coisa no nosso dia a dia, o próprio funcionamento do cérebro é baseado em padrões. A gente vai aprendendo certas coisas. Eu vou mostrar para vocês que a geração de um texto, por exemplo, nada mais é do que uma variação de possibilidades que a inteligência artificial consegue prever qual é a palavra que vem depois de o gato mia, por exemplo. O bebe leite, etc. Né? Então, isso é inteligência artificial, basicamente, de forma objetiva, é a capacidade de raciocinar. E aí, uma das coisas que eu pretendo estudar agora para frente também é a psicologia da inteligência artificial. Como a inteligência artificial pensa. Né? Então, é um assunto mais complexo que envolveria mais tempo de estudo. E o que é produtividade? Já que a gente está falando usar a inteligência artificial para ganhar produtividade. Então, produtividade é você ter a capacidade de gerar mais resultados com menos recursos ou menos esforço. Que foi a ideia do que eu falei da lava-roupa aqui. Né? Então, perceba que com a inteligência artificial você vai conseguir gerar mais resultado com menos esforço. É fazer mais em menos tempo.
Então, imagine o tempo que se levava para criar, por exemplo, uma planta de uma casa. E hoje, dependendo dos comandos que você dá, você já vai chegar nas medidas perfeitas ali de uma planta, de acordo com um desenho específico que você gerar de input para a máquina responder. É transformar resultado em esforço com o mínimo de desperdício. Porque pega, por exemplo, a diferença de carro elétrico para carro a combustão. O carro a combustão ele usa muita energia, gasta muito para poder andar um determinado quilometragem. O carro elétrico, ele gasta muito, tem muito menos esforço para fazer isso, né? É uma tecnologia que consegue gerar menos, gerar mais resultado com menos esforço. Aqui falando só sobre produtividade ainda, não necessariamente ligado com inteligência artificial. Então, conectando as duas coisas, o que a gente quer é... Isso pode ser uma tendência de futuro, inclusive. Né? O ser humano, cada vez mais, ele pode se dedicar a coisas que talvez uma máquina nunca faria. E tá aí o desafio nosso, descobrir o que é isso. Porque cada dia que passa, a gente percebe uma ferramenta que faz o que a gente fazia. Não é verdade? Então, tá aí mais um desafio para nós. Só para a gente não perder o fio da meada também em relação de onde a gente veio para onde a gente vai, inteligência artificial não é um tema novo, mas em 1950 já se falava em inteligência de uma máquina, que ela precisava decidir símbolos, lógica, né, se isso, aquilo, isso já era uma tentativa de imitar o raciocínio do ser humano. Entretanto, ela era limitada, não conseguia fazer tarefas ambíguas, ou seja, que tinha vários significados, ou que tinha muitos dados para poder analisar. Na era ali de 90 até 2010, a gente entra na aprendizado de máquina, machine learning. Então aí a gente consegue ter mais amplitude de dados, os algoritmos eles aprendem padrões e você coloca vários exemplos, ó, é assim que um carro funciona. É assim, e aí você vai dar exemplo e ele consegue depois dizer como um carro funciona porque ele foi alimentado com muitos dados. E aí, por exemplo, você tem recomendações de produtos. Então, ali nas lojas virtuais, por exemplo, a Mercado Livre, a Amazon, começa a surgir aquelas páginas que quando você entra para ler o livro de um autor, ele te fala, os clientes que viram este produto também compraram este. Isso já é um exemplo de inteligência artificial. Recomendação. 2010 a 2020, aí a gente consegue ter uma exploração mais de dados e a explosão de informações. Com visão computacional, fala e tradução, ali já começa a aparecer algumas ferramentas. Eu lembro que, talvez nessa época aí, tinha já um aplicativo que simulava uma espécie de psicólogo. Então você conversava com ele ali, ele te fazia algumas perguntas, e já era uma tentativa de usar uma base de dados para sugerir perguntas e respostas. De 2020 para cá, aí a gente tem o surgimento dessas novas ferramentas que a gente vê hoje, como o GPT, o Midjourney, o Claude, vai gerar texto, vai gerar imagem, então deve ter uns 3 ou 4 meses no máximo que o GPT lançou aquela ferramenta que todo mundo saiu fazendo figurinha. Então, cada vez mais otimizando essas ferramentas, capacidade de criar conteúdo original, entretanto, pode ser discutida essa questão da originalidade aí, né? Esses dias eu estava pensando o seguinte, olha só, um cara quer fazer um outdoor aqui, ele não tem dinheiro para contratar Michel Teló, certo? Aí eu pensei, cara, olha, gere uma imagem com que represente um cantor sertanejo parecido com Michel Teló, ele segurando o violão e a gente vai colocar só amanhã 10% de desconto. Então, olha só que loucura que aí você está usando a imagem do cara, mas não é o cara, né? Então existe muita coisa ainda que não está muito definida, por isso que até os criadores ali, eu assisti inclusive uma entrevista do fundador da OpenAI, Sam Altman, e o cara colocava ele no canto da parede assim e perguntava assim, e as pessoas que geraram conteúdo pela primeira vez? Como é que você vai indenizar essas pessoas, ou dar uma comissão para essas pessoas? Tipo o que o Spotify fez com os autores de músicas que ganham ali X centavos ou X reais por causa da música que está sendo publicada e etc. Né? Então, se você é um artista, desenvolveu uma filosofia ou metodologia, e o GPT agora usa o que você desenvolveu para fazer, talvez você deveria ganhar alguma coisa. Né? Então, são esses dilemas que a gente vive aí na nossa sociedade agora. Então, o que é essa generativa? Vista que eu falei para vocês que inteligência artificial é um tema mais amplo,
aprendizado de máquina está aqui dentro e a IA generativa, que é o ChatGPT, por exemplo, ele está aqui, nesse universo. Então, é uma inteligência artificial generativa. Ela consegue entender e responder perguntas em linguagem natural. Então, por isso que ficou mais fácil, porque às vezes, antes um pouco, a gente tinha até a facilidade ou a possibilidade, melhor dizendo, de conversar com uma máquina, só que você tinha que conversar na linguagem dela. A linguagem natural é você agora dar um comando normal, inclusive já é um novo nível de programação do que eu aprendi lá em 2010 no IFBA, sobre como criar um programa, por exemplo, 2007, PHP. Hoje você já vai conseguir programar através de uma linguagem natural, ou seja, você vai pedir para a máquina executar justamente aquilo que você está falando, não necessariamente com um código C++, x igual a y, z e etc. Então ela tem a capacidade de realizar tarefas específicas, fornecer respostas textuais para uma ampla validade de prompts. A gente vai saber o que é um prompt daqui a pouco. Ok? Dúvidas estão comigo aí? Tá beleza? O ritmo tá compreensível? Tá fazendo sentido? O que mais que a gente tem? As ferramentas. Então, vocês já falaram algumas delas aqui. Deixa eu pegar uma água. Vocês já falaram algumas. Eu vou aprofundar um pouquinho no GPT, mas vocês falaram que usam até o que o Gemini ou Gemini, enfim, tem várias pronúncias aí. Aqui, por exemplo, tem ferramentas para escrever aqui em cima, ferramentas que geram outras imagens de vídeo também, aqui para gerar voz. Então aqui é interessante, você consegue subir a sua voz para que ela gere um outro áudio com texto a partir da voz que você, para ele treinar. Então, tem uma série de ferramentas. Se você chegar hoje no Google e digitar lá ferramentas de IA 2025, vocês vão encontrar isso de forma extremamente ampla. Então, beleza. Aí, que é só para dizer que existem várias. Cada ferramenta tem a sua possibilidade. Então, vocês falaram aí Grok, Cloud, N outras que vocês falaram. E o ideal é fazer como nosso amigo ali falou. Às vezes, para uma tarefa específica, faz sentido você ir numa ferramenta específica, né, que tem uma profundidade. Por exemplo, anúncios na internet no Google. A ferramenta do Google, Gemini, ele tem muito mais base, conhecimento, foi muito mais treinado nas ferramentas de anúncios do Google do que o GPT, por exemplo. Então, às vezes, para tirar uma dúvida sobre anúncio, né, que é o meu dia a dia, sobre o Google, é melhor fazer isso no Gemini do que no GPT, entendeu? E assim nós vamos seguindo. Como é que funciona, então? Como é que para quem ainda não usa, qual é a parte teórica da coisa, vamos dizer assim, né? O prompt é o que você coloca como instrução. Então você vai dar uma entrada, um input, nesse modelo de linguagem, né? Large Language Model, ou seja, a capacidade do modelo de inteligência artificial gerar mensagens com base na instrução que você deu. Então ele tem o universo de conhecimento humano, toda a internet, todo tipo de conhecimento que já foi gerado até agora, e com isso ele cria padrões. Então, daquele exemplo que eu dei, todas as frases ela tem uma construção semântica. Então, depois da palavra casa, existem possibilidades de quais serão... Seus galera, tem alguém aqui? Tem? Ah, eu achei que você ia entrar mais alguém atrás, eu estou de costas aqui. Qual é a possibilidade da próxima palavra? Então, a inteligência artificial, com vários cálculos, consegue prever qual é a próxima palavra. E daí ele consegue gerar um texto. Nesse modelo aqui, certo? Então, você vai dar a entrada, ele vai fazer a compreensão, vai analisar o que você pediu, e vai gerar uma resposta nova, relevante, se a sua entrada for relevante. Eu vou explicar isso melhor. Então, basicamente, essa é a parte filosófica da coisa. Só que uma das coisas que a gente tem que levar em consideração, e eu boto esse slide aqui porque ele é um aviso extremamente importante para quem vai começar a utilizar, principalmente para quem já utiliza também em relação a ter cuidado com o que você faz com aquilo que foi gerado. Então se liga nesse fluxograma aqui, ó. Você mandou o prompt, você mandou a pergunta.
É importante que esse resultado, que a inteligência artificial, que o ChatGPT vai gerar para você, é importante que ele seja verdadeiro? Você tem a capacidade de julgar que ele é verdadeiro? Não. Então você pode usar à vontade. Você não está buscando algo que você, por exemplo, quantas gotas devo dar para o meu filho que está com febre? É importante que esse resultado seja verdadeiro. Né? Senão você vai ou dar de mais ou vai dar de menos. Compreende? Beleza. Então é importante que seja verdadeiro. Tá. Você tem perícia, ou seja, capacidade de analisar se a saída é precisa? Não tenho. Então não tenho. Se ele falar que é 20 gotas, eu não vou sentir segurança que é 20 gotas. Então talvez não é seguro você usar esse tipo de informação. Certo? Você tem perícia, né? Eu sei, com base na informação que ele me der, eu consigo julgar. Então, beleza? Então você já passa para a segunda etapa. Você é capaz de assumir responsabilidade legal, moral e outras responsabilidades por imprecisões que passaram despercebidas? Certo? Eu sou capaz. Você é possível usar, porém é necessário verificar a acurácia de cada palavra e frase resultantes das pesquisas, assim como o senso comum. Então, o que está querendo dizer aqui? Existe a possibilidade da própria inteligência artificial te enganar. O viés dela é sempre te dar uma resposta. Tenta depois que você... Imagina o seguinte, ó. Você pediu, ele vai lhe dar alguma coisa e fala assim, não concordo, eu acho que está aí errada. É muito provável que ela vai dizer, realmente, estou errado, vai inventar alguma outra coisa. Muita gente, lá no início, que fizeram alguns testes, desistiram justamente por causa disso. Falou assim, isso aqui não presta não. Só que eu vou mostrar depois para vocês mais à frente, é justamente esse treinamento. Então, eu estou desde 2022 conversando com o GPT. Se eu chegar para ele e falar assim, com base no que já conversamos até agora, o que você sabe sobre mim, ele vai dar minha vida ali quase completa. Talvez vai me descrever melhor do que as pessoas que me conhecem. Né? Porque todas as trocas de informações, ele vai tendo uma memória e vai captando. Existem riscos nisso? Existem. A questão é, o que você quer? Então, é um negócio até da privacidade, certo? Você gosta de receber coisas personalizadas para você? Sim ou não? Sim. Mas para eu te personalizar uma informação, você precisa me dizer quem você é. Senão eu não sei te mostrar um anúncio de uma sandália branca, que é que você gosta. Se você nunca me disser que você gosta de sandália branca, eu nunca posso te oferecer um anúncio daquela sandália que você nem imaginava que você ia comprar. Então perceba que às vezes é importante a gente abrir o leque da privacidade para que a gente se beneficie de alguma coisa. Né? Então é isso, uma informação importante para a gente analisar e dar um pouco mais de profundidade no trabalho e etc. Por quê? O que eu quero mostrar para vocês? Se eu coloco lixo na inteligência artificial, no GPT, ele vai me jogar lixo lá de fora. Né? Tem uma frase em inglês, é garbage in, garbage out. Ou seja, lixo que eu coloco dentro é o lixo que vai sair. Então, para quem ainda não se sente ainda, poxa, esse negócio não funciona para mim, talvez você está errando na forma de pedir informações. E eu vou trazer para vocês várias formas de pedir informações que vão ajudar bastante, se a gente tiver tempo, até simular alguma coisa ali. Então, eu quero entrar agora naquilo que eu falei. Lembre lá que o prompt é a informação que você coloca. É a sua questão, é a sua instrução para a inteligência artificial. E o que eu faço, Wesley, para escrever melhor, para dar instruções melhores para a inteligência artificial, seja ela qual for, que eu vou mostrar para vocês aqui, está mais fundamentado na minha experiência com o ChatGPT. Entretanto, ela vai servir de base para qualquer uma dessas outras, inclusive geração de imagens e etc. Lá no final, eu quero falar um pouquinho de agentes de IA, que aí substitui um pouco dessa ideia do prompt, porque um agente é um... Eu vou chegar lá, não vou dar spoiler, não. Beleza? Então, vamos lá. Antes, deixa eu perguntar isso para vocês. Como que faz um ovo? Como faz um ovo? Como faz um ovo? O que veio na sua mente quando eu fiz essa pergunta? Você pensou, tipo, como o ovo é criado? Tipo assim, vem da galinha? Ou você pensou na cozinha, na panela, abre, frita, né?
Eu deixei essa pergunta justamente para a gente começar a refletir sobre o que você pede para a inteligência artificial. Se você dá um comando desse jeito, quero fazer um ovo, não sei se eu coloquei imagem, coloquei. Então, assim, eu fiz até, pedi ela para gerar uma charge de como seria esse processo. Então, assim, GPT, como fazer um ovo? Você quer dizer um ovo frito, um ovo cozido, um ovo na air fryer, um ovo mexido, enfim. Se você não sabe o que quer, nenhum chat GPT pode te ajudar. Então, a primeira coisa que a gente vai entender é importante já ter clareza daquilo que eu vou solicitar. Por isso que é importante, foi uma reflexão que eu tive esses dias, é o seguinte, aprofunde naquilo que você é especialista. Sou advogado, aprofunde no seu conhecimento em advocacia. Né? Sou, sei lá o que for, aprofunde no seu conhecimento. Por quê? Porque quanto mais você aprofunda, vai ler livros, vai ler os clássicos, vai ler mais informações sobre a sua área de expertise, o que vai acontecer? Você vai ter capacidade de solicitar informações melhores, de ir em problemas que uma pessoa comum não conseguiria ir quão profundo. Então, o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta serve para lhe provocar em relação à busca do conhecimento também, não é verdade? Então a gente vai ali, poxa, vou ter um cara para discutir em alto nível aqui sobre o assunto X, seja qual for. Quanto menos superficial, mais específico. Exatamente. Eu vou deixar para vocês até um método aqui de quais itens, né, a gente vai poder navegar. Dentro do GPT, deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês, a gente tem uma forma de configurar o GPT para ele já ficar mais adaptado para as nossas conversas. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidão. Ele tem essas 4 perguntas. Como que eu deveria chamar você? Então, se você colocar um nome específico, etc., né? Então você vai educando ele a ter uma referência em relação a isso. O que você faz são perguntas para quem usa, né? Quais características o ChatGPT deve ter e algo mais que o ChatGPT deveria saber sobre você. Deixa eu achar aqui, Você vai... Ei, Wesley, tudo pronto para começar? Então você vai ir nas configurações, você vai ter personalizar ChatGPT. Então, aqui ele colocou como que eu deveria chamar, o que eu faço, quais características que deve ter, o que você sabe sobre você. Então, eu coloco as informações aqui, certo? E agora ele já tem capacidade de falar comigo em outro nível. Então, a primeira forma que eu vi, eu fui no cadastro, vou em configurações personalizadas, e lá eu preencho essas informações. Então, essa é a primeira dica para vocês. Configurações, personalização do GPT. Você personalizou ele, respondeu todas essas perguntas ali, agora ele já consegue ter mais noção do que você vai conversar em geral. E você pode dar mais detalhes conforme o que você faz. Uma pessoa me perguntou, eu e o meu marido nós vamos usar. Eu sou psicólogo e ele é advogado. Eu falei, você vai explicar para ele assim, 2 pessoas vão usar você. Em momentos diferentes, eu vou explicar que eu sou advogado. Pronto, é isso. Você vai dizer para ele. E aí, quando você se apresentar, ele vai falar, beleza, já sei que eu estou no modo advogado, vamos lá. É justamente isso. Então, a primeira coisa, o que é mais importante para você passar a informação? Aquilo que a gente falou já, né? Definir o objetivo claramente. Então, antes de escrever o seu comando, tenha em mente o que você deseja como resposta. E aí, claro que isso é fácil de falar, e às vezes você, é na conversa que você vai também entendendo qual vai ser o resultado final ali. Né? Porque você pode ir fazendo uma conversa comum, né? Você vai perguntando, ele vai te respondendo, você vai clarificando, e isso vai ajudar a direcionar a sua solicitação de forma mais eficaz. O que mais? Seja específico. Inclua detalhes específicos no seu comando para orientar a resposta na direção desejada. Por exemplo, se você está pedindo por um título de um produto, quem foi que falou de produto? Você que falou de produto. Então, se você está pedindo por um título de produto, especifique o estilo de produto. Quem é o público-alvo? Qualquer outro requisito necessário que você vai colocar ali. Então, você vai deixando claro, eu vou mostrar uns exemplos depois. Você pode dar comandos, por exemplo, atue como um gerente de desenvolvimento de produto. Ou como uma pessoa especialista em criar novos produtos. Você vai pedir, esse atue é justamente o papel que você quer
que o GPT, por exemplo, tenha. O que mais? Forneça contexto. Dar contexto ao ChatGPT ajuda a gerar respostas mais precisas e relevantes. Se o seu pedido envolve um nicho específico, como e-commerce para games, mencione isso. Ou, se você está em Vitória da Conquista, uma cidade que tem XY característica diferente, por exemplo, de Salvador, se você der o contexto, ele vai, com certeza, gerar uma resposta melhor. Então, por isso que eu falei para vocês ali das características. Quando você já seta algumas características, ali todas as outras conversas vão estar nesse universo específico que você definiu. Então, gerar contexto vamos continuar aqui em Vitória da Conquista. As pessoas acham que Bahia é só Salvador. Ou Chapada. O cara chega aqui em Vitória da Conquista de camisa regata, é sol e praia, ele vai tomar uma surpresa. Quando ele chegar no aeroporto, falar assim, opa, eu estou no lugar errado. Achei que vai chamar de Vitória ainda. Na verdade, então, isso é contexto. Vitória da Conquista é uma cidade fria, mesmo estando no interior da Bahia. Então, isso é contexto. É justamente gerar esse tipo de informação para que a resposta faça sentido. Número 4, use a estrutura certa. Então, você vai estruturar o comando de forma clara, vai dividir em seções. Então, meu objetivo é esse, o contexto é esse, e eu quero que você faça isso. Eu quero ter esse tipo de resultado. Então, vai orientar a seguir essa linha de raciocínio. Se você tiver um exemplo de resultado que você quer, sim, exato. ele vai se desenrolar daquela estrutura de exemplo. Exato. E hoje a gente tem N formas de dar um exemplo, né? Você pode, por exemplo, você tira uma foto, tira uma imagem. Tem vários casos assim da pessoa tira a foto de um guardanapo, pede para gerar um fluxo específico. Desenha artes, sim. Esquisito, aqui um personagem, texto, botão, exatamente. E ele vai criar algo relacionado com aquilo, né? Então vai sempre linkando o que a gente está falando com o esquema da produtividade, ou seja, opa, peraí, como é que eu vou explorar isso? Porque você tem que avaliar um pouco como você está trabalhando hoje, então tem esse momento de diagnóstico inicial, é assim que eu estou resolvendo meus problemas hoje assim. Como é que pode ser ajudado? O legal é que se for relacionado a uma tarefa repetida, que você faz ali diariamente, ou semanalmente, sim. vai guardar o celular aqui. Quando você precisar de novo, ele já vai estar completo, já vai ter perfeito. todo o aprendizado que já fez antes. E hoje já tem, por exemplo, o modelo de pastas e você consegue ir organizando, né, coisas específicas conforme a sua jornada ali de aprendizado e de necessidade. Especifique o formato da resposta. Então, se você tem uma preferência de um formato de resposta como se eu quero uma lista de locais específicos, taranã. Então, ou liste 10 frases para eu responder essa pergunta que o cliente me mandou aqui no WhatsApp. Você pega a mensagem que ele mandou, coloca lá e ele vai te dar. Então, list é um comando muito importante aqui. Gerar uma lista de possibilidades. Eu quero um texto com 3 parágrafos, 3 linhas por parágrafo, no tom amigável. Parará. E hoje tem um áudio ainda, né? Mas o Inovas deve ter alguns meses também que liberou, um pouco mais. Você aperta o play no áudio, pererê, vai gerar um monte de coisa e assim vai. Se eu tenho uma conta que ela tá toda bagunçada, sim. variedades de coisas que eu já fiz e eu quero agora programar ela como advogada. Sim. Eu consigo e posso apagar tudo e recomeçar? Sim. Ou ideal seria pegar uma conta nova? Sim, dentro da opção lá de configurações tem uma aba chamada memória. E provavelmente ele foi categorizando várias coisas que você, por exemplo, eu moro em Vitória da Conquista. Se você escreveu isso, ele vai memória atualizada. Usuário mora em Vitória da Conquista, pererê. Então aí ele vai classificando esse tipo. Você pode ir lá excluir tudo, ele vai perder todo aquele conhecimento. E aí você excluir uma conversa também, você vai perder aquele histórico ali, né? Então dá sim para resetar, excluindo o histórico de memória e excluindo o chat que foi aberto ali para conversar. O esquema da pasta também é legal porque você coloca na pasta tudo que você quer naquele contexto específico. Sobre advogado, você sobe documentos. Exato. E dá instruções para a própria pasta. Então, todas as conversas que eu tiver aqui com você, pererê. Depois eu posso mostrar para vocês exatamente isso daí.
Então, formato específico, você deve mencionar especificamente, explicitamente, o resultado que você quer. Instruções de revisão e ajuste. Então é aquilo. Baseado. Eu, por exemplo, tenho um estilo de ir mais conversando do que passar um prompt de todo tamanho no início. Então, meu estilo é muito mais, beleza, esse aqui que eu quero, vamos conversando e vamos estruturando até chegar na resposta final. Mas, às vezes, você consegue fazer um comando já maior, objetivo, pananã, eu quero que você saia isso, e aí você vai refinando. E outra, como eu falei, eu estou desde 2022 gerando informações e a forma de pedir, então isso já tem toda uma forma de começar. É como se você já conhecesse uma pessoa. Às vezes no olhar ali a pessoa já sabe o que deve fazer ou não deve fazer, não é? Então isso vai ser útil para você refinar o conteúdo e tornar mais alinhado com a sua expectativa. Inclua limitações também. Se a resposta deve estar dentro de um limite de caracteres de palavra, igual eu falei, 3 parágrafos, crie uma frase com 3 palavras. Gere um texto com 100 palavras no primeiro parágrafo. Todo esse tipo de limitação vai conseguir também mais especificidade. Ou seja, você tende a ter um resultado melhor do que deixar mais aberto, porque ele vai ter uma palavra em inteligência artificial que é alucinar. Alucinar. Alucinar, às vezes faz algumas coisas que ele não sabe, aí ele fala assim, o tempo em Vitória da Conquista está a 23 graus, mas eu estava falando de outra coisa, não tem nada a ver com a temperatura e o clima. Então, assim, isso é alucinar. Você está falando uma coisa e ele vai gerar um conteúdo nada a ver, dependendo da complexidade. Então, às vezes, limitar, eu quero isso especificamente, né, dar os limites ali de palavras e de respostas vai fazer com que você tenha um melhor resultado. Tom e formato. Então, eu quero com um tom mais formal. É uma carta para um cliente que está extremamente nervoso com a empresa. Então, eu quero um tom mais formal. Eu quero que você seja mais profissional. Vai responder assim, assim. E aí, às vezes, não tão formal. Ele pode esticar de novo. Então, assim, isso que o Hugo falou ali é muito importante. Se eu já tenho as diretrizes de como a empresa funciona, tenho o manual da marca. Então, eu posso subir o PDF do manual da marca e lá eu posso agora já responder assim, ó, escreva uma resposta para essa pergunta do cliente ou para essa reclamação com base no manual da marca, com base no tom de voz da marca, que lá já foi feito um estudo, que a marca conversa assim, assim, assado, que chama o cliente disso, isso, né? E aí você vai treinando, vou mostrar alguns cases para vocês de como que a gente tem feito isso também. Então, é um texto para anúncio, é a descrição de um produto, é um conteúdo para rede social. Quanto mais detalhes você der, você vai ter uma resposta mais alinhada, tanto para o canal que você está escolhendo, né, um e-mail e etc., quanto para o público-alvo que você definiu. E aí, existe um método que, de uma certa forma, resume tudo isso, que é esse método Rice ou Rice, né? Rice ou Rice. Se quer pronunciar em inglês, vai ser Rice. Se for em português, vai ser Rice. Então, qual é a primeira coisa que você precisa num comando? Você vai dar um papel para o chat. Então, você vai abrir o chat dizendo para ele, atue como um professor de redação. Certo? Atue como professor de redação e analise gramaticalmente este texto que eu te enviar. Olha só como a gente falando de produtividade e de substituição, como isso, inclusive em São Paulo, o governador já disse que correções de exercícios das crianças vão ser feitos por inteligência artificial e não mais pelo professor. Você já ganha aqui uma possibilidade muito mais ágil de respostas mais acertadas. Porque, perceba, a inteligência artificial não vai dormir, ela não vai tirar férias, ela não vai ter viés, muitas vezes ali, né, não vai ficar cansada. Inclusive tem, por exemplo, pesquisas que mostram que um juiz, na hora de decidir, se ele está no café da manhã tomado, ele tende a dar resultados ou julgamentos mais positivos. Se ele está perto do almoço, já está com vontade de almoçar, já está com fome, ele tende a dar resultados mais negativos. Isso é o viés, isso é o tipo de tendência que o ser humano tem, com base nos nossos sentimentos e emoções. A inteligência artificial ela não tem isso, ela vai ser muito mais restrita ao tipo de informação. Então, você vai definir qual é o papel que você quer. Isso é extremamente importante. Faça esse teste. Antes de você
pedir alguma coisa, peça para atuar como alguém. Né? Atue como um engenheiro especialista em construções de alvenaria, pererê, parananana. Então, isso aí você já seta qual é o papel. Aí você vem e dá agora a atividade para ele, que são as instruções. Então, o que você quer que faça? De forma clara e detalhada. É o I de instruções. Quanto mais detalhes também, mais informações você vai ter. Depois é o que a gente falou de contexto. Forneça o porquê ou para quem aquela resposta será utilizada. Aquilo que a gente falou. Então, se eu já tenho um exemplo, né, de como funciona, se eu já tenho uma frase, eu já tenho uma conversa iniciada com um cliente, por exemplo, ele já tem todo aquele histórico, e eu peço agora para responder atuando como especialista, atuando como XYZ, dando esse contexto, que é essa conversa, você vai ter um resultado muito melhor. Aí você tem as restrições, foi o que a gente falou, o tom de voz, o tamanho do texto, o formato, os tópicos e etc. O que ele tem que evitar também. Então, as restrições, ou seja, 20 palavras, 3 palavras por frase e etc, e etc. E, como o Hugo falou mais cedo, exemplos, referências de estilo, formato, conteúdo, para que a inteligência artificial possa se inspirar. Beleza? Dúvidas? Tranquilo? Ficou mais claro agora? Tenho certeza que da próxima vez que vocês abrirem lá o GPT, o prompt, o comando vai ser já diferente. Né? Olha os exemplos aqui que eu trouxe para vocês. A gente pode até depois simular ali. Olha como ele fala aqui, o Christian Barbosa, um dos maiores especialistas de inovação e tecnologia que a gente tem. Olha como ele faz aqui, ó. Você é um especialista em produtividade usando a Tríade do Tempo. Tríade do Tempo é um livro dele, inclusive, do Christian. Crie um plano de 30 dias com tarefas diárias para melhorar minha gestão do tempo. Classifique as ações em importantes, urgentes e circunstanciais. Inclua técnicas de foco, estratégia para reduzir distrações e um modelo simples para acompanhar o progresso. Então aqui você já vai ter uma resposta inicial. Ele já entendeu qual é o papel que ele vai ter, já definiu ali qual é as restrições que o prompt vai ter e definiu qual é a saída. Eu quero uma saída que você vai classificar em o que é importante, o que é urgente, o que é circunstancial. Um outro exemplo. Haja ou atue como um renomado treinador físico e nutricionista e desenvolva um programa de transformação física de 30 dias adequado para alguém que deseja aumentar a energia, ganhar força e melhorar a saúde geral. Inclua uma combinação de treinos, com cardio, musculação, flexibilidade, meta diária de passos, objetivos de hidratação e um plano alimentar simples com receitas. Forneça orientações para iniciantes e adaptações para diferentes níveis de condicionamento físico. Quando a gente vai nutricionista, quem já fez a avaliação, vai ter o seu ICM, ICMC, vai ter o seu peso, sua gordura corporal, sua massa muscular, sua massa magra, vai te dar um relatório, você vai pegar o PDF do relatório, vai subir o GPT e vai criar agora para você um plano extremamente adequado para as suas necessidades. E outra, você vai testar e vai aos poucos ajustando. Então, por exemplo, toda vez que eu vou treinar, eu peço treino para o GPT, com base no que eu já falei. Hipertrofia, não sei o que lá, eu quero fazer 40 minutos, faça assim, faça assado. Não quero usar peso, quero usar só o peso do corpo. Aí ele vai dizer, bom, vamos lá. Flexão, X, faz X repetições. Agachamento, X repetições. Paraná. Aumente 1%. Tá entendendo? Então, lembra lá de quem é que vai substituir quem? Perceba que o nutricionista agora consegue ser extremamente ágil. Se ele só conseguir atender 10 pessoas por dia, talvez agora ele consiga atender 20. Com qualidade e mais velocidade. Porque às vezes você vai no nutricionista, até ele te mandar o plano alimentar, você já desistiu de fazer a dieta. Não é verdade? Então, a gente ganha esse tipo de velocidade. E aí a gente tem as integrações. Então, tudo esse prompt ali é só um exemplo desses modelos que a gente foi falando. Sim, perfeito. Se você não tem a capacidade, né? Exatamente. Por isso que eu já dei o aviso lá no início. Para depois não dizer que... é exatamente isso, né? É o risco, é a segurança. Estou seguro em utilizar. Então...
Com certeza, com certeza. Hoje em reuniões, por exemplo, hoje eu uso ferramentas em reuniões online em que ele já fica ali gravando tudo que está sendo falado e depois já sube na ferramenta, gera um resumo sobre tudo isso que nós conversamos, gera um plano de ação. Por exemplo, eu vou fazer uma reunião de diagnóstico e proposta para um cliente. Então, na conversa, ele vai me falando, cara, o que você precisa? Eu preciso assim, assim, assado. Eu vou pegar toda aquela conversa depois, vou jogar no GPT que gera a proposta para mim e falo, gera uma proposta com base nas dores que esse cliente me mandou. Então, ele já vem... Exato. Exatamente. Eu vou pegar com essa conversa. Então, em vez de demorar 3 dias para gerar uma proposta, a gente gera muito rápido. Na verdade, dizem que a geração Z é a que mais utiliza o GPT como terapeuta. E, enfim, veja aquele negócio do viés que eu falei mais uma vez. Né? O profissional também, vai usar. Sim, com certeza. E aí vai ter É. a base técnica para poder isso. avaliar aquilo e refinar também. É isso aí. É isso, é isso. E aí você tem uma linha, provavelmente, né? TCC ou alguma coisa assim que você vai... né? E aí, olha só, com base nessa linha, você pode ir aperfeiçoando, inclusive, a sua forma de abordagem. Então, um médico que, por exemplo, tem ali um diagnóstico com o paciente, ele pode depois discutir qual é o tratamento ideal para aquele paciente. Pô, eu já tentei isso. Ele está tomando esse tipo de coisa. Não, que tal que isso aqui? Então, assim, existem estudos que mostram que a capacidade de análise de uma inteligência artificial a um exame, por exemplo, que o humano não consegue ver. Então, uma radiografia, por exemplo. Poxa, tem o tumor aí ou não tem? Qual a capacidade? O cara está com fome, ele vai olhar o olho, pô, meu filho está aqui passando mal também. Então, o ser humano tem todos esses detalhes, entendeu? Eu concordo, eu estou falando aqui, eu olho para a carinha de vocês, às vezes eu falo... Então, assim, eu vejo a reação de vocês com coisas que vocês concordam e coisas que falam, isso daí não é bom, não. O que é muito natural, porque algumas coisas estão mais no dia a dia nosso aqui e a gente fala, isso aqui faz sentido. Esse aqui eu concordo. Esse daqui não, esse daí é um viés, não gosto, entendeu? Mas a verdade é que a ferramenta está aí. Você pode ser, sei lá, um contrário, por exemplo, não vou querer mexer com isso, né? Ou você pode falar, cara, o que pode ter de bom nisso e que eu posso aproveitar? Aí eu mostrando para vocês, então, aqui, ó. Lá no ChatGPT, por exemplo, a gente tem a possibilidade de usar ferramentas que já estão integradas com ele, que as próprias empresas desenvolveram. Então, são GPTs já pré-configurados, já estão os prompts iniciais lá, que são GPTs, por exemplo. O Canva tem uma integração com o GPT. Então, você consegue jogar um comando para gerar uma arte no Canva com base naquele comando que você deu. Agora, esses processos aí são pagos? Sim, algumas deles sim. E vamos supor que você não quer pagar, é só o gratuito. Eu recomendo pagar, porque vai... Vamos lá. Foi bom você trazer esse assunto, porque eu nem estava no script para falar ele. Compensa pagar ou não? Ou compensa usar o gratuito? E assim, eu devo usar várias ferramentas ou usar uma só? Eu vou dar a minha opinião sobre essa questão. ChatGPT, quanto ele custa hoje? R$100. R$ 95,90 se você fizer pelo próprio aplicativo ali. Então, vamos botar R$100 por mês. Se você gera resultado com base no que você vai fazer muito mais do que isso, então, quanto vale a sua hora? Né? Vamos partir para isso. Quanto vale a sua hora? Pega quanto você ganha, divide quantas horas você trabalha. Você já sabe quanto vale a sua hora. Quantas horas você vai ganhar? Se você tiver resposta. Porque assim, qual é o grande desafio de não pagar? É que você vai estar ali no meio de uma resposta e ele vai falar, seu limite diário já foi. Aí você faz o quê? Putz. Então, cara, R$100. Então assim, R$100 é R$9 por dia, né? Mais ou menos. Então vale a pena pagar. Dependendo do tipo de informação que você procura, né? Vale a pena pagar. Agora, devo usar várias ou devo usar uma? Minha opinião, você deve usar uma com mais intensidade. Deixe as outras como recursos a mais, assim, que você, poxa, isso aqui não achei que ficou bom, vou testar uma outra. Agora, pelo menos nos testes que eu já fiz, porque eu, poxa, testava uma, testava outra, pagava uma, pagava outra. Falei, não, vai ser o GPT e fim de papo. E aí eu vou aprofundando nele, configurando da melhor forma, porque aí você ficava, poxa, isso daqui é R$20 mais barato, isso aqui é isso aqui. E aí você não cria o histórico, e você não dá profundidade dentro daquilo que você pode melhorar. Então, eu escolhi o GPT, porque teoricamente era o que me ajudava mais, e uso uma ou outra ali quando há necessidade específica, né? Mas assim, para ser o meu assistente, ChatGPT.
E aí eu mesmo crio lá algumas ferramentas. Né? Por exemplo, como eu trabalho na Tia Sônia também, eu tenho um lá que tem tudo da Tia Sônia. O manual da marca, todas as conversas, todos os históricos ali de situações, de problemas que eu vou resolvendo. E ele já ali já entende tudo. Então, quando eu tenho uma mensagem de um cliente para responder, tem uma estratégia de uma promoção para fazer, eu vou lá e falo assim, ó, com base no que você já tem conhecimento sobre a marca, eu quero gerar X, Y, Z, a promoção é assim, assim, assim. Então, perceba, eu tenho que ter o contexto. Tudo aquilo que a gente falou lá de... eu tenho que saber qual é o papel que eu preciso dar. Eu tenho que saber quais as instruções, o contexto, as restrições, os exemplos são meus. Por isso que não é só a inteligência artificial. A inteligência artificial é a ferramenta, ela não vai fazer nada sozinha. Eu tenho o da Clique, que é a agência. Ele gera artigo, por exemplo. Eu tenho um gerador de e-book, eu tenho um que é para fazer promoções de cliente, ou de e-commerce. Eu tenho um que eu fui lá, peguei um prompt de um camarada que ele explica, cara, transforma o GPT no Elon Musk. Então vai dar toda a personalidade do Elon Musk. Então às vezes eu testo ali algumas coisas para ganhar o Elon Musk, que é talvez um dos maiores empreendedores do mundo, como parceiro no negócio. E ele tem um viés mais arrojado, mais inovador, né? A bibliografia do cara é desse tamanho, então assim, tanto de coisa que o cara faz ao mesmo tempo. Então às vezes eu vou montar uma sorveteria ali no Miro Cairo. Se fosse Elon Musk, o que ele faria? Tá entendendo? Então assim, ele vai dar uma ideia que você nunca ia imaginar. Consultor, social media, gerente de projetos, ele já consegue criar o escopo de um projeto. Né? Gerente de e-commerce e assim vai. O que eu estou usando hoje? Quais são as ferramentas que eu estou usando hoje? Inclusive na própria Tia Sônia. Depois você entra no site da Tia Sônia lá, vocês vão ver uma inteligência artificial que ela se apresenta lá dizendo que é um assistente e faz um pré-atendimento. Então o cliente fala assim, eu quero uma receita, eu queria enviar meu currículo, eu queria um cupom de desconto. Né? Ela já tem todas as informações e aí eu vou vendo todas essas conversas que vão acontecendo e vou falando, não, você não pode fazer isso não. Por exemplo, logo quando eu configurei, como o manual da marca da Tia Sônia, ele demonstra muito afeto, muito carinho, né, com as pessoas, ou é alimento, é emocional, uma mãe que fez um alimento para um filho, então o manual da marca é muito voltado para esse contexto, eles ficavam chamando os clientes de, oi meu amor, seja muito bem-vindo. Eu falei, não, você trata normal, não precisa ficar exagerando demais, tá entendendo? Aí depois dava um cupom que era só para nutricionista. Eu falei, não, esse cupom é só para quem é paciente nutricionista, não pode dar para todo mundo. Tá entendendo? Então aí foi treinando, você vai treinando o agente e aí ele vai ficando mais específico para o negócio. Exatamente. Então vamos lá. Você, terapeuta, poxa, eu vou criar uma versão minha artificial, que eu vou dar para o meu paciente conversar, claro, com todos esses parâmetros, eu tenho que treinar ela antes, porque daqui a pouco ela vai dar uma coisa que você não diria, mas o jogo é esse, então é uma das formas de ser aplicada. E não é milhões de reais, não. Aqui a gente está falando de R$100 e poucos para 1000 conversas. Então, não é uma coisa para a empresa grande. Né? Exato. Exato. Então, tudo isso ela já faz. Então, pré-atendimento é justamente isso. Então, imagine que ela já vai dar o contexto, vai conversar 24 horas por dia, sábado de tarde, domingo, enquanto você está dormindo, você já vai dando esses contextos, entendeu? Mas aí é uma ferramenta integrada, né? Sim. É uma ferramenta específica, você integra ao site e aí você vai treinando ela à parte. No caso, o ChatGPT disponibiliza essa ferramenta também. Por exemplo, se eu tiver um site de minha empresa, eu consigo, minha conta do ChatGPT, Sim. fazer uma ferramenta para fazer esse atendimento, ou tem que ser uma ferramenta específica? Vamos lá. Vou dar dois caminhos. Você pode desenvolver utilizando ferramentas de integrações como N8N, que é uma ferramenta de integração específica, onde você vai plugar a sua API do GPT, vai treinar ela e vai usar uma ferramenta de chat para fazer esse processo. Criar a ferramenta. Então, isso aí vai demandar mais inteligência na hora de construir o ciclo todo. Agora, vocês falaram Zara, alguma outra ferramenta? Ela já tem, por exemplo, plugins prontos para isso e você vai treinar a própria ferramenta. Isso, aí você consegue colocar ela no site ou no próprio WhatsApp. Né? Sim, o Maker, né, na verdade, que ele era o Integromat antigamente, que chamava. É outra ferramenta que, na verdade, o 8N é uma ferramenta teoricamente de código aberto e esse aqui é uma versão
já desenvolvida. E para qualificar leads. O que é qualificar leads? Então, assim, eu fiz um anúncio no Instagram. Essa pessoa vai me chamar no WhatsApp. Só que eu só vou atender quem tem CNPJ. Então, eu consigo já, sem precisar de um humano, perguntar para a pessoa qual é o CNPJ dela. Ah, não tenho CNPJ. Ah, então você deve ir para esse outro caminho. Então, perceba que qualificar é fazer com que a pessoa só entre para o humano, para o atendimento humano, depois que já fiz um checklist ali. Né? Um filtro, perfeito. Então, eu vou lá, faço algumas perguntas, a pessoa responde, e eu já entrego, como diz, a faca e o queijo para o vendedor só vender. Né? Então, por exemplo, a gente atende a VCA. A gente não implementou lá ainda isso ainda. Está só no script de implementar. Então, imagine que você quer comprar um imóvel. Se eu te jogo direto para o corretor vai ter que fazer todo o diagnóstico. Qual é o imóvel que você quer, não sei o que lá, você tem entrada, você já tem não sei o que, já tem casa, não sei o que. Então, olha só como você vai perder ali o tempo do cliente e do corretor. Se eu agora consigo colocar uma ferramenta, e cada corretor poderia ter a sua própria, porque talvez eu sou mais extrovertido, eu faço umas brincadeiras, e eu sou um corretor mais extrovertido, assim, e eu vou querer que a minha ferramenta converse mais nesse estilo. Poxa, aí, me fala mais, você quer no Candeias ou quer ali no Bairro Brasil, sei lá. Então, imagine que essa ferramenta já faz essa qualificação e já entrega para o corretor as informações. Ó, esse aqui é o Wesley, ele tem 2 filhos, ele quer uma casa com 3 quartos, e tá. O cara fala, fala Wesley, tudo bem? Estou te ligando aqui para te apresentar essas opções aqui para você. Tá entendendo? Então o cara ganha muito mais agilidade. Então, produtividade, usando a inteligência artificial, ganhamos tempo, etc, etc. Gerar imagens, olha só. Quem diria que essa imagem aqui? Isso aqui é uma foto, isso aqui é uma inteligência artificial. Ele treinou com o meu rosto, e aí se eu quiser falar assim, gere para mim uma foto em Bahamas, na praia, ele vai gerar uma foto. Então assim, poxa, estou sem tempo de fazer um ensaio fotográfico, mas eu já tenho um ensaio feito antes. Então eu consigo fazer novas fotos para o meu site. Tá entendendo? Tem uma loja virtual. E já fiz essas fotos aqui com a modelo. Agora eu quero colocar outras cores. Imagine uma loja que tem várias cores de pijamas, por exemplo. Então ela tem que tirar uma foto cada um? Não. Vai tirar uma foto, depois eu só replico essas cores em outras imagens. Gente, então é absurdo o tempo, a velocidade, né? E aí as pessoas, lembra lá que eu falei, que tá sacando isso, são as pessoas que vão conseguir ganhar esse tempo, ganhar velocidade. Então imagine assim, para ter um pouco mais de noção, você falou, internet. Talvez a gente está vivendo um momento tão disruptivo quando surgiu a internet. Tem como uma pessoa hoje montar qualquer empresa e falar assim, não vou na internet, não vou fazer nada na internet? Quase impossível, né? Então assim, ou dizer que não vai usar a internet, não tem como. O cara pode colocar um sistema para passar um cartão de crédito, para receber o Pix, já era, não tem como. Tá entendendo? Então eu acho que a gente vai caminhar para alguma coisa mais ou menos nesse inteirinho aí de possibilidades e novas formas de trabalhar e etc. Outra coisa, isso aqui é bem legal, isso aqui é gratuito. Para sincronizar sua agenda. Então, assim, acabaram as desculpas de que eu esqueci. Eu esqueci da hora. Com essa é a secretária, por quê? Antes de vir para cá, eu falei, caramba, eu tenho que comprar café amanhã e eu vou esquecer se eu não lembrar. Então eu já falei, me lembre de comprar café amanhã, 9 horas. Então quando eu for amanhã, ele vai fazer 2 coisas. Ele vai criar um evento na minha agenda do Google Calendário e vai criar para mim um aviso no GPT quando estiver próximo de 9 horas. Vai falar, me avise 8 horas. Então, essa ferramenta é gratuita, ela já fica sincronizada com o GPT e você pode sincronizar com a agenda. E aí, por exemplo, você pode criar coisas recorrentes. Me avise toda sexta-feira de mandar o relatório para fulano de tal. Pronto. Toda sexta-feira vai entrar aquele aviso para você, já na agenda. Organize minha semana, nananana. Então, aqui a gente tem uma série de possibilidades com essa ferramenta. Essa outra aqui, para construir
eu estou chamando de protótipo, mas é para criar o site mesmo. Se você que chegar nessa ferramenta aqui, vou até mostrar os links para vocês. Você vai criar um site em 10 minutos. Então aqui, ó, sites que a gente testou aqui. Por enquanto a gente fez, eu estou chamando de protótipo porque, como ainda é muito novo, a gente precisa depois que o protótipo é criado, a gente vai passar para o web designer. Só que o web designer já pega todo o fio da meada. Ó. Então, por exemplo, esse link aqui, ó. Implantação de e-commerce. Tudo isso aqui foi gerado em alguns minutos. Ele gerou tudo isso daqui com base no comando. Esse outro. Dr. Henrique Vilas Boas, Radiologia, Paraná. Tudo isso, criado em alguns minutos. Já integrado até que se eu clicar aqui, vai para o WhatsApp da pessoa. O outro. Opa. Outro site. E-books exclusivos, Paraná. Esse aqui foi criado em minutos. Então, essa ferramenta aqui, ó. Lovable, o nome dela. Então, para quem quer uma ideia de um site, por exemplo, você pode chegar para ela, descrever todo o site, a forma que você quer, o que eu quero assim, eu quero um botão, meu WhatsApp é esse, o link do vídeo do YouTube que vai rodar é esse. Fez toda a descrição do que você quer, ele vai gerar um protótipo. Ele vai gerar uma versão. Você vai pegar aquela versão e falar, tá aqui, eu quero que você desenvolva algo nessa linha aqui. Só que você já deu para a pessoa o caminho pronto, de cor, de informação, de tudo mais. Só que depois pode ser que não vai ficar tão perfeito do jeito que você queria. Então você vai pegar aquilo e vai dar para uma pessoa já partir com as frases, os textos, os botões, as cores. Tempo. Eu uso para escrever artigos. Então, por exemplo, eu já escrevi 12 artigos aí, eu acho que esse ano um pouco mais. E mais de quase 10 mil pessoas já leram os artigos só esse ano. E dentro daqueles modelos que eu falei para vocês lá. Como minha área é marketing, vendas, gestão, operação, tecnologia, então eu já tenho setado ali o que eu vou escrever e ele já vai dar muito mais celeridade no processo. Já gera muito mais conteúdos. Então, assim, eu fui melhorando. Me lembro, inclusive, da primeira vez que eu gerei um artigo e mandei para o pessoal do E-Commerce Brasil, que é talvez hoje o maior portal de e-commerce no Brasil. A menina falou assim, a gente já tem muito conteúdo desse, eu não vou publicar, não. Você não deu, não vou, seu conteúdo está muito ruim, em outras palavras. Só que aí eu fui ajeitando a forma de escrever. Então, as sessões, como eu escrevo, como eu provoco, como é que fica meu tom de voz. E aí, eu até mostrei para o Hugo recentemente, falei assim, o artigo acabou de ser publicado, ele estava lá entre os top 10, top 5 de leitores naquele momento que foi publicado. Porque você tem um título mais persuasivo, você tem mais possibilidades, né? E muito mais rápido de escrever. E aí, sobre o agente de IA que eu falei. Né? Falei com vocês que eu ia trazer só um pouquinho aqui para a gente já terminar. O que é um agente de IA? É uma ferramenta, ela é configurada para atuar como um assistente digital com identidade própria, treinado com informações específicas da pessoa ou da empresa que criou. Então, aquele exemplo lá do atendimento ao cliente no site da Tia Sônia é um agente. Ele foi treinado e ele está lá funcionando agora, respondendo as pessoas lá sem nenhuma intervenção, sem nenhum prompt gerado para ele para ser gerada a resposta. Automaticamente ele vai gerando informações. Então ele é mais que um chat, ele vai ter memória, vai ter contexto, vai ter o estilo de comunicação definido. Ele vai dar respostas, realizar tarefas, interagir com os clientes como se fosse uma pessoa. Exato, porque ele foi treinado. Isso. Exatamente. Exatamente. Lembra lá que eu abri aqui a nossa conversa falando sobre substituição de pessoas, fulano, tal, só quer contratar? Então, assim, se existe uma possibilidade de você treinar... O que é o agente? Eu fui agente de inovação do Sebrae, lembra que eu coloquei lá também? O agente de inovação fazia o quê? Ele ia lá nas empresas, provocava a inovação na empresa. Então, o Sebrae tinha o agente que ia lá. É a mesma coisa, no caso, no contexto de tecnologia aqui. Então, o agente, ele foi treinado, eu fui treinado, passei 30 dias em Salvador, recebendo todo o treinamento, como é que eu abordava, quais eram as ferramentas que eu ia utilizar, e assim, o agente é do mesmo jeito, ele vai ser treinado para que ele consiga atender todas as exigências das empresas, acho que a palavra é essa. E aqui, deixa eu mostrar para vocês esse vídeo de um dos agentes diferente, assim, não necessariamente seria um exemplo como este, mas é uma espécie de uma ferramenta. Chegou a ficar assim na mídia um pouquinho de tempo, e agora já não está tão assim no hype, mas você vai dar um comando para ela e ela já vai construir um monte de coisa ao redor.
Então, por exemplo, se você dá um comando bem estruturado, que você quer um livro com tantas páginas, com essa estrutura, para esse público, ele vai escrever todo o livro, vai te dar o PDF, vai te dar já um site estruturado, vai criar várias ferramentas. Deixa eu dar o play nele aqui, só para vocês verem a capacidade de processamento que ele é, diferente para quem está acostumado com GPT, por exemplo. Vai estar em inglês, mas depois eu meio que mostro para vocês assim. This is my new home. I want Manus to go to the IKEA website to help me find some furniture that suits the style. Manus understands the style, finds matching IKEA pieces. Alright, here's the output. Designs a layout, shows the full transformation, and lets you shop it instantly. New tea brand to launch? Manus turns your tea idea into a shelf-winning bottle. It scans market trends to nail colors and consumer pull. Finally, it hands you a launch-ready go-to-market plan and produces scroll-stopping posters for every channel. Selling something online, from a few raw photos, Manus builds styled listings and turns them into a full website. Have a story in mind? Manus structures it, illustrates it, and builds it page by page. This isn't just image generation, it's a complete AI agent that calls visual generation tools, style detectors, browser tools, layout engines, etc. Each tool is powerful. Together, they're exponential. Designed to deliver more. Manus. Então, o primeiro exemplo é uma pessoa que estava querendo reformar a casa. Ele tirou uma foto, enviou para a ferramenta já processou, encontrou quais as lojas que tinham os produtos e já deu o link para a pessoa comprar, etc. A outra é uma geração de um produto novo no mercado, que foi aquele suco lá. Então já gerou um plano de marketing, já gerou as imagens, já gerou tudo, entregou para a pessoa. E o último agora foi sobre o livro, que eu falei. Então já tem estrutura, já gera, então ele tem muito mais velocidade para gerar um resultado final com o comando. Tem 5 prompts ou 5 comandos por mês gratuito. Então, Manus, coloca lá depois para vocês testarem. E agora é perguntar se vocês têm alguma dúvida e um presente aí para vocês. Sigam aí ia.empresas, que é o Instagram que eu criei específico para falar só sobre inteligência artificial. Me manda uma mensagem lá, Wesley, quero o e-book, que eu basicamente vou enviar para vocês tudo que eu falei aqui nesse guia. Tem essas 5 etapas para criar os comandos ali que funcionam. E deixo vocês agora aqui com perguntas. E quem quiser perguntar alguma coisa...